Abra sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Se você não trouxe a sua espada, o Nicolas vai projetar aqui no telão e você vai ler comigo. Eu nem vou ler na Bíblia, eu vou ler no telão, para a nossa leitura ser igual, tá bom? Diz assim: porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar pelo privilégio, ó Pai, de estar ministrando a tua palavra na tua casa. Meu Deus, tu sabes que de mim mesmo, ó Pai, não pode vir nada de bom, porque eu não tenho nada, Senhor Deus, de bom para dar, se não vier do Senhor. Meu amigo Espírito Santo, neste momento prega comigo, me ajude me inspirando, me dando ousadia, autoridade, unção, Senhor Deus, na tua palavra, e que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Como disse João Batista em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua, porque toda a glória, todo o louvor, a honra é para ti, Jesus. Aleluia. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quando a gente fala em Coríntios é um barato, né? Porque eu lembro que os corintianos deu trabalho, né, para o apóstolo Paulo. E até hoje, né? Aí o pessoal fala assim: ô Júlio, você pega no pé dos corintianos. Mas é que é legal pegar no pé, né? Que os corintianos, eles são fanáticos. Aí fica bravo. Quando a gente começa a brincar assim, os corintianos ficam bravos. Mas, queridos, todo mundo se tem um motivo para ser do time que torce, né? Você fala com os corintianos: por que você torce para o Corinthians? Aí eles falam assim: não, porque na Bíblia está escrito que Deus é fiel. Aí você fala para os palmeirenses: por que você torce para o Palmeiras? Não, a Bíblia está escrito que o justo florescerá como a palmeira. Aí você fala para o São Paulino: por que você torce para o São Paulo? Não, porque o apóstolo Paulo, ele diz, o apóstolo São Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você passeia, os santistas, se você for perguntar, ele diz assim: não, a Bíblia está escrito, sede santos porque eu sou santo, né? Aí cada um tem um motivo. Aí você fala assim: pastor, e você? Eu sou Botafogo. Aí você fala assim: pastor, você não é flamenguista? Não, eu sou Botafogo. Botafogo no capeta, aleluia, glória a Deus. Eu sou dessa galera, de botar fogo no inimigo, aleluia. Queridos, esse texto que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 6, versículo 2, é um texto muito propício, pano de fundo, para um dia quando você estiver evangelizando alguém. Se um dia você precisar de um texto para evangelizar, este é um deles, entre vários. Este é um texto maravilhoso para você ministrar no coração de alguém. O tempo aceitável te socorri, no dia da salvação eu te escutei. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Não é amanhã, não é depois. Muitas pessoas deixam para fazer depois o que podem fazer agora, tomar a decisão depois do que pode tomar agora, fica protelando. Talvez você seja assim, talvez você que está assistindo esse vídeo seja assim, mas eu quero te dizer que você pode tomar a melhor decisão da tua vida hoje, agora, em nome de Jesus. E eu quero ministrar um texto, um tema que se chama o dia D. Aí você vai entender: pastor, que dia D? Que é isso? Você vai entender. Primeiro eu quero dizer um texto de Joel, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, está próximo, no vale da decisão. A grande verdade é que existe um monte de gente em cima do muro. Eu já contei aqui a ilustração
do homem que estava andando em cima do muro. Ele estava em cima do muro. De um lado tinha a turma de Jesus ali, o povo falando, vem. Jesus no meio ali da turma, os anjos junto ali com a galera, e o povo, vem para o nosso lado. Ele olhava, e aí quando ele olhou para o outro lado, Satanás estava lá, o diabo estava lá com os demônios, paradão, olhando para ele, não falando nada. Ele olhava de novo para a turma, né, de Jesus, e o pessoal, desce, vem para o nosso lado, agitando, falando, gritando para ele vir, e olhava para o lado do diabo, o diabo estava quieto, olhando para ele. Aquilo encucou ele. Ele falou assim, não, peraí, eu tenho que tirar essa dúvida. Ô, diabo, por que a turma aqui está desesperado, me chamando, gritando, para mim ir para o lado deles, e você só está aí de boa, olhando para mim, você não fala nada? Aí o diabo olhou e falou para ele assim, simplesmente porque esse muro que você está é meu. Então o muro da indecisão não pertence a Deus, pertence ao inimigo. As pessoas ficam em cima do muro, e é tão simples, gente. É tão simples a gente tomar uma decisão e pronto. Eu decido mudar, eu decido e pronto, acabou. Eu decido virar a mesa, virar uma chave na minha vida. Eu tomo a decisão de uma outra postura. A minha vida não está legal, eu só estou quebrando a cara, só estou tendo decepção. Então eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E com certeza, se você tomar a decisão hoje de andar com Jesus, de fazer a vontade dele, de seguir os caminhos do Senhor, eu te garanto, você será bem sucedido. Eu te garanto, você terá um futuro, uma vida melhor. Eu te garanto, você será feliz em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Tem muita gente que quer mudar a sua história, e Jesus, ele pode mudar a sua história. Tem muita gente que tem um passado horrível, um passado cheio de linhas tortuosas. Se você pudesse pegar a folha da vida dessa pessoa, seria uma folha toda imunda, suja, toda rabiscada com linhas tortuosas de decisões erradas. E o que Jesus está dizendo para você e para mim hoje, ele está dizendo assim, olha, eis que eu faço nova todas as coisas. Essa ilustração assim da folha branca é assim, Jesus, ele está te dando hoje, como se fosse uma folha branca, a oportunidade de escrever uma nova história na tua vida, só que agora uma história de bênção, de vitória, de uma vida reta na presença dele. Hoje Jesus está te dando em nome de Jesus. Você pode dizer assim, pastor, eu creio. Diga isso, pastor, eu creio. Aleluia. Jesus nesta noite, ele está te dando a oportunidade. 3 cânticos nós cantamos hoje, e eu não sei se você percebeu, mas os 3 falavam sobre cura. Os 3, não sei nem se a Thay percebeu e se atentou sobre isso, mas os 3 que você cantou falava sobre cura. Os 3. E Jesus nessa noite, ele quer curar a tua alma, ele quer curar a tua vida. Toda ferida e toda mazela na tua alma, em nome de Jesus, vai ser curada hoje. Hoje é o dia D, o dia que Deus marcou para mudar a tua vida, a tua história. Aleluia. Pastor, que dia D é esse? É o dia da decisão, é o dia decisivo. A história conta que o dia D aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Se você entrar no Dr. Google e escrever lá dia D, ou a história do dia D, aí ele vai te apresentar todinha a história. Foi no dia 6 de junho de 1944, a maior operação militar aeronaval da história. Qual foi? Foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, foram para cima da Alemanha nazista, que era governada por Adolf Hitler e seus aliados, e eles venceram essa Segunda Guerra e deram paz ao Oriente Médio, ao Oriente, né? O Ocidente também, que estava em guerra tudo. E ali eles foram e cessaram com a guerra. Então esse foi o dia D
na história, foi um marco. Eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, a luta que você está enfrentando, mas eu quero dizer que hoje, Deus me trouxe aqui para dizer para você, hoje Deus marcou como um dia D, o dia da decisão e o dia da tua vitória, da tua cura, em nome de Jesus. Queridos, eu tive um dia D na minha vida. Eu fui uma pessoa que eu tive uma boa educação. Eu tive meus pais sempre honestos, presentes. Ao contrário de muita gente, talvez você que está aqui, você que está assistindo, talvez você cresceu sem a figura de uma família, sem a figura paterna ou materna. Talvez você foi criado pelos avós, não teve a companhia e ali a presença de um pai, de uma mãe. Eu tive esse privilégio. Eu não tinha motivo para ser uma pessoa totalmente atrapalhada, porque eu tinha referência. Meu pai e minha mãe eram boas pessoas, honestas, e eles davam uma educação boa para mim. Só que o mundo lá fora é terrível. O mundo está cheio de oportunidades terríveis, e se você não vigiar, você cai. Principalmente hoje nós temos uma galera de jovens, que é uma galera que eu vou falar, eu fico doido, meu Deus, como esse pessoal é devagar, não percebe o laço do inimigo, porque eles caem em tudo, é onda que vem, é vício que vem, e a galera está surfando, está embarcando, é terrível. Eu lembro que eu dei muito trabalho, e eu cheguei ao fundo do poço, porque eu não queria ouvir meus pais, porque eu não queria ouvir ninguém. Mas aí, quando eu cheguei no fundo do poço, foi que eu olhei para os céus e vi que tinha um Deus que me ama. E ali, quando eu pedi misericórdia e falei, Senhor, eu preciso mudar essa história da minha vida, me ajuda. Deus preparou uma célula na minha vizinha. Eu fui, mas eu fui com aquele coração duvidoso. Eu falei, não, eu vou. Só que se for aqueles crentes chatos, eu só vou uma vez, não vou mais. Mas Deus preparou um irmão maravilhoso, carismático, que me ganhou pelo carinho, pelo amor, aquele ambiente gostoso, a presença de Deus, do Espírito Santo, aquelas palavras da Bíblia que aquele irmão pregava, falava, aquilo entrou no meu coração, e ali eu decidi, ali foi o meu dia D, o dia da minha decisão, e naquele momento, a minha história foi transformada para a glória de Deus. Talvez se eu não tivesse feito aquela decisão, não era nem para mim estar aqui hoje com vocês falando, talvez nem estaria vivo, porque eu não sei, o caminho que eu pegava era caminho de morte, mas graças a Deus que Deus me alcançou, o amor de Deus me alcançou. E eu quero dizer também para você que está orando por alguém, seja seu marido, sua esposa, seu filho, quem for, um amigo, uma amiga, não importa, Deus está falando, esta pessoa vai ser alcançada em nome de Jesus. E se essa pessoa não vir na rede, ela vai vir no anzol, mas ela vai vir em nome de Jesus para a luz de Cristo, aleluia. Não pare de orar ao Senhor, consagrar essa vida no altar do Senhor, aos pés de Jesus, porque enquanto você estiver de joelho, orando ao Senhor, a tua família vai estar de pé na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Ore, confie. Na minha adolescência e juventude, eu tinha um grande amigo, nós carinhosamente chamávamos ele de gordinho, porque ele era gordinho na época, ainda é, hoje não pode, né? Hoje é bullying, mas eu não entendo, Sérgio, Sidney, que é tudo da mesma época que eu, né? Aí os caras falam, pastor, eu não sou tiozão igual a você não. Vocês enganam, vocês são tudo da mesma época que eu. Se eu falar aqui se vocês já ficarem engasgados com bala soft, vocês vão falar que já. Se vocês chupavam aquele chiclete Babalu, vocês vão falar que conhece. Se eu falar de chacrinha, vocês vão falar que assistiu. Então vocês são tudo da mesma época que eu, viu? Aleluia, estou entregando você. Aí o Sidney fala assim, não conheço. Ah, Sidney,
Me engana que eu gosto. Aleluia. Na época, quando nós éramos jovens, né? Porque eu acho que os tempos tá tão assim. Todo mundo, nós tínhamos um amigo que se chamava Gordo, tínhamos um amigo que se chamava Cabelo, tínhamos um amigo que se, sei lá, né? O Careca, tantos amigos que a gente chamava, e nem por isso a gente morreu, a gente está vivo, né? Hoje você não pode, ou é bullying, né? Meu Deus, como essa juventude está mimizenta, meu Deus do céu. Mas vamos seguir. Esse meu amigo gordinho, quando a gente se converte, a gente quer levar os amigos para a igreja, e eu convidei ele, porque ele estava precisando, ele estava em caminhos de morte, e eu falei, vamos lá na igreja, e ele foi. Quando ele dá o testemunho, ele diz, eu fui para agradar meu amigo, porque eu fui lá ver ele tocar, eu tinha uma banda, e eu falei, minha banda vai tocar no domingo, vai lá assistir. Aí ele foi. Só que quando ele chegou na igreja, Jesus já estava na porta esperando ele, e aí lá na porta ele já foi ministrado, já foi tocado, ali o amor de Deus já contagiou ele, e aí quando ele começou a ouvir os louvores, ele chorava igual criança no banco. Eu me lembro que, dentre todas as músicas, eu lembro que uma que eu lembro dele chorar, a gente começava a cantar aquela, nós nunca cantamos no louvor, tá aí uma música para nós cantar no louvor, aquela, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. E aí nós cantávamos isso, e ele chorava, e quando o pastor pregou e fez o apelo, ele veio aceitar Jesus, e nunca mais saiu da presença de Deus. E domingo ele estava aqui ministrando, é o apóstolo, ele estava aqui ministrando a palavra domingo passado, ele estava aqui. O dia D na vida dele foi aquele dia que ele foi para assistir na cabeça dele um show, mas na verdade Deus preparou tudo, Deus estava esperando ele, Jesus estava naquele lugar para marcar a vida dele e mudar a vida dele. E o seu dia D, talvez foi o dia que sentou e pisou aqui pela primeira vez nessa igreja. Talvez, Elaine, seja hoje, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas é isso, o apóstolo Pedro, o Pedrão, aquele que tinha um temperamento sanguíneo hemorrágico, porque o sanguíneo é casca grossa, é carne de pescoço. O cara, ele gosta de uma briga, é folgado sanguíneo. Eu sou sanguíneo, viu? Eu sou sanguíneo, viu? Parece que não, mas eu sou. Aí quando falam assim, perto da pastora, né? Fala assim, o pastor é tão calminho. Ela fala, Olha o Nicolas balançando a cabeça. Eu engano bem, eu sou sanguíneo, né? Hemorrágico ainda. O sangue na minha veia não corre, tira racha. Parece que não, mas eu sou assim. Queridos, eu lembro que Pedrão, ele era desse tipo. Ele não levava desaforo para casa. Tanto é que quando Jesus foi preso ali no Getsemane, ele com raiva sacou a espada, cortou a orelha de Malco do soldado. Ele estava bravo, estava irado. Pedrão era assim. Só que quando nós lemos o Evangelho, segundo São Lucas escreveu, no capítulo 22, a partir do versículo 54, quando Jesus está preso, e ali, ele nega Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele lembra que Jesus já tinha profetizado sobre isso, ele olha para Jesus, Jesus está sendo açoitado, está sendo ali mutilado, mas Jesus olha para Pedro de longe, e a Bíblia diz, Lucas, capítulo 22, se eu não me engano a memória, versículo 62, você pode pôr para mim, filho? Que diz, vê se é o texto, se não você acha, 61, 62, que os olhos de Jesus fitaram os olhos de Pedro, os dois olhos se cruzaram, ali foi o dia D de Pedro, e a Bíblia fala no versículo seguinte, que Pedro saiu chorando amargamente, mas aquele choro da alma mesmo, e ali naquele instante foi o dia D que Jesus marcou,
um dia decisivo. Por quê, pastor? Porque depois desse encontro, aí, havendo saído, chorou amargamente. Depois desse encontro de Pedro com Jesus, a história dele foi outra. Aquele Pedro inconstante, inseguro, teimoso, arrogante, bravo, mudou. A Bíblia, você começa a ler Atos, você fala, não é mais o mesmo Pedro, não é possível. Aqui está falando, Atos capítulo 3, que ele pregou e 3.000 almas se converteram a Jesus. Aqui no capítulo 3 está falando da Bíblia, da porta chamada Formosa, aonde um paralítico pede uma esmola, ele fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que autoridade. A Bíblia fala no capítulo 5, que até a sombra de Pedro curava os enfermos, aleluia. Aí nós vemos um Pedrão, cheio do poder, cheio da autoridade de Deus, cheio de ousadia no Senhor, aleluia. Completamente diferente, porque ele teve um dia D na vida dele, um dia da decisão, que ele decidiu, falou, eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar de postura, eu vou mudar de vida, aleluia. E foi assim que aconteceu. A história conta de um jovem, na época, 18 anos de idade, estava acamado com tuberculose, lá nos anos 40, 50, finalzinho de 40 para começo de 50, um jovem coreano, ele estava acamado com tuberculose. Chegou uma moça, que a Bíblia não fala quem é, a Bíblia não fala isso, é a história que conta, tá? Perdão, não é a Bíblia, a história conta, que chegou uma moça, e ninguém sabe quem é essa moça chegou no leito desse jovem, e pregou a palavra de Deus para aquele jovem. Aquele foi o dia D dele, porque aquele jovem, ele tinha uma outra religião, ele não era cristão, mas ali ele entregou a vida para Jesus, e Jesus curou a ele da tuberculose. Ele saiu daquele hospital, decidido a pregar o evangelho, e este jovem coreano se tornou hoje, ele é vivo ainda hoje, e hoje ele é pastor da maior igreja do mundo. Eu estou falando de Poyang-cho, pastor Poyang-cho da Coreia do Sul, com uma igreja com mais de 1 milhão de vidas, de almas, porque o dia D dele chegou. A Bíblia conta de um outro jovem na época, ajudante de sapateiro, que ele teve ali um convite de um amigo, falando assim, vamos para a igreja, e ele foi pela primeira vez. Ele estava assistindo o culto, daqui um pouco o pastor, abram, como eu digo sempre, abram suas Bíblias, tal, abra em 1 Timóteo, capítulo 3, tal, e ele começou a folhear a Bíblia que ele levou emprestada, começou a folhear, e não achava 1 Timóteo, olhava os livros, não achava, aí ele voltou, aí quando ele olhou no índice, ele viu que a Bíblia tinha 2 repartições, Novo e Velho Testamento. Aí ele olhou os temas, 1 Timóteo fica na segunda parte, o Novo Testamento. Aí quando ele achou o livro e o texto, o pastor já estava terminando orando, tinha acabado o sermão. Mas a primeira experiência daquele jovem poderia ter sido frustrante, mas não foi. Aquele jovem, ele quis aprender mais de Deus, e ele se aprofundou na palavra, mais a intimidade com o Senhor, e a história conta que ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas da história, um herói na fé, chamado Dwight Lyman Moody, um homem que eu sou apaixonado pela biografia e a história de vida dele. E nós temos vários exemplos de homens que Deus marcou como dia D, homens, mulheres. Moisés, por exemplo, o dia D de Moisés foi o dia que ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Ali quando ele viu uma sarça no deserto, pegando fogo, até aí não é novidade. Sarça queimar no deserto é normal. Agora ela queimar e não consumir, aí peraí, tudo bem, pegou fogo, mas não queima, não se desentrega, ela está firme, forte ali, só queimando, tem alguma coisa errada, que mistério é esse? Moisés falou, vou ver o que é isso. Quando chegou perto, Deus falou com ele, e ali Deus, tete a tete, falando,
eu sou Moisés. E ele não entendeu quando Deus diz eu sou. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Quando Deus diz eu sou, Ele é aquilo que você precisa que Ele seja na tua vida. Você está precisando de alegria, porque você está triste? Ele é a alegria. Você está com sede? Ele é a água da vida. Você está com fome? Ele é o pão que desceu do céu. Você está em conflito, em guerra? Ele é a tua paz. Você está enfermo? Ele é a cura para a tua vida. Ele é exatamente aquilo que você necessita que Ele seja. Aleluia. Por isso que Ele marcou esse dia, para você ouvir essa palavra, para que Deus mude a história. Ah, pastor, mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Não, você desconhece a autoridade e o poder que você tem em Deus. Tem um homem, um grande pastor também chamado Morris Cerullo. Um dia Morris, ele questionou Deus, falando assim: Senhor, me deixa ser como Abraão, um homem que a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, um homem que era seu amigo. E aí Deus disse para ele assim: ok, você seria capaz, Morris, o Espírito Santo falou no coração dele, de pegar a sua mulher e entregar a outro homem? Ele falou: imagina, Senhor, de jeito nenhum, misericórdia, ama a minha esposa, não daria ela para homem nenhum. Ele falou: pois Abraão fez, com medo de morrer. Você lê lá Gênesis capítulo 20, Abraão, ele negou que Sara era sua mulher com medo de morrer, e acabou entregando de mão beijada, mas graças a Deus que Deus interviu em sonhos ao rei, e ele, misericórdia, toma aí Abraão, nem pus a mão, graças a Deus. E aí Morris falou assim: Senhor, me deixa tentar mais uma vez, me deixa ser como Moisés, um homem que viu o Senhor face a face, tete a tete, falava contigo. E o Senhor disse para ele: Morris, se eu te pedir alguma coisa, você vai me desobedecer? Ele falou: imagina, tu és Deus, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Imagina que eu vou dar de testa com o Senhor? Ele falou: então você não pode ser igual ao meu servo Moisés, porque lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 11, eu disse para Moisés, eu dei uma ordem de comando, eu disse: fala com a rocha que dela sairá água. E Moisés foi lá e feriu, me desobedecendo. Então você não pode ser como Moisés. Aí ele falou: então, Senhor, pela última vez, me deixa ser como o rei Davi, um homem segundo o seu coração. E Deus falou para ele no coração, disse assim: ok, e diz uma coisa, você é capaz de desejar uma mulher a ponto de cometer adultério com ela e matar o marido dela? Ele falou: Senhor, misericórdia, claro que não. Ele falou: então você não pode ser igual a Davi, porque para ter Batseba nas suas mãos, Davi fez isso, mentiu, adulterou e matou o marido dela. O sangue de Urias, marido de Batseba, clama, grita nas mãos de Davi. Então você não pode ser igual ao meu servo Davi. E aí Morris Cerullo entendeu a mensagem que Deus estava falando no coração dele. Não importa quem você seja, não importa a sua cor, a sua formação, não importa a sua nacionalidade, se você é de São Paulo, não importa. Deus, Ele quer te usar de uma maneira extraordinária nas mãos dele, e se você se permitir, Ele vai usar em nome de Jesus. Se você crê, fala assim: amém. Diga assim: eis-me aqui. Deus, Ele quer mudar a história da tua vida e da tua família, e Ele quer usar você. A sua família vai ver Deus em você, na tua vida. E quando eles estiverem naquele momento precisando de ajuda, é você que Ele vai procurar. Aleluia. Esse dia Deus marcou para dizer isso para você, o dia da decisão, para que você tome a decisão hoje e fale: eu vou me posicionar, e em nome de Jesus eu vou ser um diferencial, um referencial no meio da minha família, lá no meu trabalho. Todos verão que o Senhor é comigo. Aleluia, em nome de Jesus. Já estou encerrando. Olha só como Deus é fantástico.
Eu não sei se vocês já leram a história da rainha Esther. Muitos aqui já leram, mas se você não leu ainda, leia. É uma história linda. O tio da rainha Esther se chama Mordecai, ou Mardoqueu, é a mesma pessoa, mas vamos chamá-lo de Mordecai. Ele ajudou o rei Assuero, porque o rei Assuero ia ser morto, ele ajudou, e o rei Assuero esqueceu. E o tio de Esther, Mordecai, era perseguido por um atribulado chamado Hamã, que queria matá-lo de todo jeito, perseguia ele. Aí talvez você está se identificando, talvez você também é perseguido, perseguida, vai se identificando. Ele era perseguido por um homem chamado Hamã, que queria de toda forma matá-lo, a tal ponto de construir uma forca para enforcar Mardoqueu. E um certo dia Hamã decidiu, falou: amanhã eu vou bem cedo na porta do palácio e vou falar com o rei Assuero, vou mandar enforcar Mardoqueu. E ele no outro dia foi. Só que naquela noite Deus não deixou o rei Assuero dormir, porque Deus, quando quer abençoar você, Ele faz alguém perder o sono. Aleluia. Quando Deus quer abençoar, não importa quem seja, Ele vai abençoar em nome de Jesus. E aquele dia o rei não conseguiu dormir, pediu aos escribas os livros das crônicas, começou a ler, e ele lembrou, ele viu lá escrito que Mardoqueu tinha salvado ele de um golpe de estado. O pessoal queria envenenar ele, porque era muito comum matar rei desse jeito naquela época, e Mardoqueu ajudou. Ele chamou os conselheiros e falou: o que é que eu fiz para ajudar Mardoqueu, que me ajudou nessa época? O pessoal falou: rei, o senhor não fez nada não. Ah, não fiz? Tá bom, vou dormir. Ele foi. No outro dia de manhã ele acordou com aquele pensamento: eu preciso fazer alguma coisa para o Mardoqueu. E aí, quando ele está saindo, quem está na porta do palácio? Hamã. E Hamã, ele está com a intenção de pedir para matar Mardoqueu. Só que o rei olha para ele e fala: cara, olha, é de Deus, você aqui é de Deus. Rapaz, vem cá, você é o meu conselheiro, primeiro-ministro, me ajuda numa decisão que eu tenho que tomar. Ele: pois não, rei. O que o rei deve fazer a um homem? O que devemos fazer a um homem a que o rei deseja honrar essa pessoa? Hamã não pensou duas vezes, falou assim: sou eu. Esse cara sou eu. Se fosse o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu que o rei está falando, sou eu. É meu dia D, chegou, é eu. Aí ele não economizou, né? Falou assim: ó rei, é o seguinte, sendo modesto, eu acho que o senhor deve colocar as vestes reais, a coroa real na cabeça desse camarada, colocar ele montado no seu cavalo de top dos top, e um príncipe do Senhor guiá-lo pelas principais ruas da cidade, gritando assim: assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar, assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. E o rei falou: boa a sua palavra, gostei, meu. Faz o seguinte, vai atrás do judeu Mardoqueu, traz ele aqui, e faz isso que você falou, coloca a melhor roupa, coloca o diadema do rei, a coroa, coloca o anel real, põe ele montado no meu alazão, meu melhor cavalo, puro sangue, e aproveita que você deu a ideia, sai você puxando pela cidade. Aí o bobo saiu puxando Mardoqueu pela cidade, gritando. Foi aquele dia, o dia D de Mardoqueu, aonde Deus virou uma situação, uma situação contrária. Deus ali, uma situação de morte, Deus virou em vida. Uma situação de vergonha, Deus virou para honra. E assim Deus faz, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É igual nós cantamos aquela música, A Resposta. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, será perfeito. O teu milagre, o teu dia vai chegar, e chegou em nome de Jesus, se você crer. Aleluia. Se eu fosse você, eu não ficava quieto, eu dava glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. E aí, filho, deixa aquela música no pente para nós adorarmos ao Senhor em nome de Jesus.
Eu encerro contando a história do filho pródigo. O filho que tinha tudo para ser feliz. O filho que vivia debaixo da bênção, da cobertura do seu pai. Só que um dia pirou o cabeção dele. Falou, endoidou. Falou, não, eu quero minha parte da herança, eu vou pular fora. Estou indo embora. Queridos, ele não tinha direito por dois motivos. Primeiro, que ele era o filho mais moço, tinha um filho mais velho. Então antes dele tinha um filho mais velho. Segunda coisa, a herança a gente recebe quando o pai morre. O pai estava vivo, ele não tinha direito não, mas ele quis, e o pai deu. A Bíblia diz que ele foi para o mundão e gastou tudo dissolutamente, porque a palavra pródigo é esbanjador. O filho pródigo, filho esbanjador, foi isso que ele fez. Esbanjou toda a fortuna a herança dele. E ali, quando ele estava no fundo do poço, Deus deu uma luz naquela mente. E ele falou, eu estou aqui apacentando porcos, desejando comer das bolotas, da lavagem do porco, que eu estou com fome. E lá na casa de meu pai tem uma cama quentinha. Lá na casa do meu pai está tudo preparado, uma comida gostosa, abençoada. Por que eu estou quebrando a cara aqui se eu tenho um lar, uma casa? E ali ele decidiu, o dia D dele, ele decidiu virar a chave na vida dele. E ali ele se levantou e falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele foi. E para surpresa dele, quando ele chegou, o pai estava esperando de braços abertos. E o pai restituiu tudo que ele tinha desprezado. Eu até vou falar mais nisso, talvez, se Deus me permitir, no domingo. Não despreze pequenos começos, não despreze a unção na tua vida, não despreze aquilo que Deus tem para te entregar. Muita gente desprezou, nós conhecemos no nosso caminhar e até na Bíblia Sagrada. Sansão desprezou, Adão desprezou, muita gente desprezou. E você sabe o que aconteceu. E este filho, ele desprezou, mas ele teve uma chance, aleluia. Ele caiu em si. Então eu quero pedir que você fique em pé. Começa a tocar, filho, pode pôr aquele louvor, por favor, que eu quero orar com você.